Deus seja louvado. Eu gostaria de gravar mais um vídeo aqui para todos os irmãos, toda a Irmandade. Queria explicar para a Irmandade aqui o que acontece quando, às vezes, nós lemos a Palavra de Deus, porque aqui está escrito na Palavra de Deus, eu abri a Bíblia aqui, em Apocalipse 15, onde é que fala os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas, né? O que acontece? Quando fala na visão, mas essa visão aí foi uma visão de apóstolo João, que Deus mostrou para ele. O que acontece é o seguinte, tem vários tipos de visão. Tem a visão que Deus mostra em sonho, e tem a visão também que você faz um cálculo, você entende e tem aquela visão na sua inteligência. Tem vários tipos de visão. Então, o que Deus está falando aqui sobre as últimas taças que vinha nas pragas, né, que o anjo trazia, o que acontece? Às vezes a gente pensa, mas será se Deus, essa pandemia igual agora mesmo, estão falando aí de um novo vírus que vai acontecer, né? A ciência já está falando que vai vir um vírus muito forte aí, que muitas das vezes vai ser até pior do que a pandemia. Aí nós falamos assim, mas será se Deus vai permitir para pegar os crentes, o servo de Deus, né, que isso vai atingir nós, que somos fiéis a Deus? O que acontece? Depende muito da sua credibilidade com Deus, depende muito da sua desistir de nessas coisas ruins, sair fora e mais para os lugares afastados, né, para não pegar essa pandemia, usar máscara, esses trem. Mas fiquei sabendo que essa pandemia aí é só Deus para livrar nós. Aí muitos falam assim, mas será se Deus vai deixar isso acontecer com nós? O que acontece é o seguinte, depende do que nós estamos fazendo. Se nosso desejo for servir a Deus, for ajudar o próximo, for amar o próximo como a si mesmo, não estiver interessado na ganância de coisa material, não estiver prejudicando o irmão, não estiver explorando o nosso irmão, não estiver ultrapassando o nosso irmão, não estiver enquadrado mesmo e com o desejo de entrar no céu, de preocupar mais com as coisas do céu, aí Deus vai livrar nós. Então, Deus não quer nada de mal para nós, Deus não quer nenhuma pandemia para nós. Essa pandemia aí é os próprios seres humanos que solta no mundo. A ciência hoje, elas estão muito avançadas, elas fazem muita mutação genética, elas fazem muita coisa que Deus não agrada. Então o próprio homem abre a sua própria cova, né? Esse desmatamento de natureza, muita coisa aí que o ser humano faz, poluindo a natureza, fazendo tanta coisa que Deus não agrada. Então é isso aí que está a ganância, querendo cada vez mais um carro melhor, cada vez mais uma casa melhor. Isso daí Deus não agrada disso, porque as mansões lá no céu, Ele quer que nós vá lá na glória de Deus, aonde que vai ter o novo céu e a nova terra, que vai ter a terra para nós e o céu para Deus e os anjos. Só que Deus vai visitar nós com o seu Espírito Santo. Ele vai aparecer e vai ser a nossa lâmpada, nosso resplendor, a nossa luz é o Senhor Deus de Israel. Então, o que acontece? Nós, Irmandade, temos que tomar cuidado hoje. Na nossa igreja mesmo, esse negócio de CNPJ, igual o Luiz Francisco, ele não aceitava o CNPJ. Ele não aceitava vender Bíblia, essas Bíblias aqui, não aceitava vender Bíblia, aceitava vender baratinho assim, hoje a gente caro, um véu caro. Então Luiz Francisco falou para não fazer essas coisas, e hoje faz. Então esses erros aí, o que acontece? Deus não está agradando. Desses lucros absurdos que tem na igreja, para fazer mansão, para fazer igreja cara, isso daí não precisa. Qualquer igreja, o que importa ali é o Espírito Santo está ali mais nós. Se o Espírito Santo tiver mais nós estamos sossegados. Então, gente, os nossos erros é que nós vamos pagar as nossas consequências, vai pesar na nossa consequência, nós vamos pagar. Os nossos erros, nós pagamos pelos nossos erros.
A consequência vem depois. Então, se nós estiver enquadrado mesmo na palavra, estiver ajudando o próximo, nós está com o Espírito Santo. Se nós estiver com a mente ligada no Senhor, nós está com o Espírito Santo. Se nós estiver fazendo as coisas certas, nós está com o Espírito Santo. Se nós estiver fazendo coisa errada, nós não está com o Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado, ser humilde, ser um cara servo de Deus, transmitir alegria, transmitir paz, saudar com amor, não irar, não ficar nervoso, né? Ter alegria no coração. Então nós temos que servir a Deus dessa forma. E está acontecendo aí no mundo que o ser humano hoje está com a mente muito preocupada com coisa material. É ansiedade, depressão. O mundo hoje está muito terrível. É doença respiratória que está acontecendo nesse mundo. Então é só Deus para ajudar nós. Então nós vamos pegar com Deus. E também eu queria falar sobre a revelação da palavra. A revelação da palavra é pelo Espírito Santo. Se a pessoa não tiver preparada ali, o vaso não tiver limpo, Deus não usa. Para Deus usar do Espírito Santo, para usar de nós, tem que ter muita preparação. Não pode ter ira, não pode ter nervoso, não pode ter ganância. Tem que ser um vaso puro, aí Deus usa. Mas esses vasos aqui, às vezes vai para a igreja lá, preocupado com emoção, preocupado com coisa material, preocupado com coisa daqui da terra, Deus não usa não. Deus só usa se for os pequenininhos, se for humilde. É igual, Deus fala com os grandes, Deus não fala com os grandes não, porque se você está no poder, você está grande, então Deus não fala, Deus usa o pequenininho. É igual lá, quando Davi errou, quando Davi estava lá no poder, Deus mandava um profeta humilde lá falar com ele. Porque Deus não mostrava para ele, não falava direto com ele. Antes Deus falava, né? Quando ele estava lá na humildade, lá cuidando das ovelhas dos pais dele. Saul da mesma forma, quando Saul era novo, ele tinha muita fé, Deus falava com ele. Depois precisava de um profeta falar com ele. Então quem está no poder hoje, quem está com a ganância, Deus não usa. Pode esquecer que Deus só usa do pequenininho que está humilde, que está servindo a Deus com humildade de todo o coração. E a palavra de Deus, Deus só usa se estiver puro. Não é todas as palavras lá que é Deus que está revelando, não. Porque às vezes ninguém sabe a situação do irmão, né? Se ele estiver preocupado, se ele estiver com coisa na mente, de coisa errada, assim, pensando de coisa errada, pensando em lucro, pensando em negócio, Deus não usa. Deus só usa se for puro, tem que ser puro. Então é isso aí que Deus me deu. E com fé em Deus nós chegamos lá, vamos orar a Deus para essa pandemia não pegar nós. Vamos fazer as coisas certas, para que nós tenhamos saldo e crédito com Deus. É isso que Deus me deu, Deus seja louvado. Amém.